tema do nosso podcast de hoje é a importância do conhecimento científico. Para iniciar, a gente vai ver aqui alguns nomes de cientistas importantes na história. Stephen Hawking, uma das descobertas mais geniais é o teorema da singularidade, que explica como os fenômenos do buraco negro originaram o mundo como conhecemos, incluindo nós, seres humanos. É o cientista moderno mais popular e importante do mundo. Adolf Lutz. O médico Adolf Lutz se especializou em medicina tropical e teve o grande mérito de identificar a principal agente transmissor da malária, o mosquito Aedes aegypti. Marie Curie. Marie Curie foi uma das mulheres a mudar a história e o rumo do estudo da radioatividade. Foi a primeira pessoa a receber o prêmio Nobel 2 vezes, uma em física, ao demonstrar a existência da radioatividade na Terra em 1903, e outro em química, pela descoberta de 2 novos elementos químicos em 1910. Susanna Hutzel. Susanna Herculano Hutzel foi uma cientista conhecida mundialmente por suas pesquisas sobre a evolução do cérebro humano. Adriana Mello. Conhecida como uma das primeiras profissionais da saúde a identificar a relação entre o vírus Zika e o crescente número de fetos com má formação cerebral. A médica paraibana Adriana Mello ficou conhecida mundialmente por suas pesquisas. E o nosso convidado de hoje, o professor José Antônio Ferreira Pinto, graduado em licenciatura em Física em 2010, com mestrado em Ensino de Ciências e Matemática em 2014 pela Universidade Estadual da Paraíba e doutorado em Ensino de Ciências em 2022 pela Universidade de São Paulo, com ênfase em História das Ciências na formação de professores de Física. Tem experiência na área de formação de professores de Física de Ensino de Física, desenvolvendo pesquisas no temas metodologias para o ensino de ciências, abordagem de histórico-investigativa, ensino e aprendizagem física e história da ciência no ensino de ciências. Gostaríamos de agradecer de antemão a sua presença e iniciar o podcast. Bom dia a todos, bom dia ao professor Antônio. Dando boas-vindas a ti, né, aí por ter aceito o convite, sabemos dos seus compromissos, né, agradecemos sua disponibilidade, agradecer aos professores, aos diretores da escola pela liberação do podcast, né, peço ao público silêncio, porque está sendo gravado, e quem tiver dúvida ou quiser perguntar aí alguma coisa, só é buscar a Samira, da nossa turma do terceiro C, que ela irá pegar as perguntas e em seguida trazer para ele responder, caso o tempo seja possível. E de antemão, Antônio, bom dia a ti, e já perguntando, o que é o conhecimento científico? Bom dia, não sei se está dando para me ouvir bem, a máscara trabalha um pouco. Primeiro eu quero agradecer à escola por ter me convidado, em nome da professora Glenda, que é uma amiga de longa data, e para mim é muito feliz estar aqui, principalmente por estar falando de um assunto que me deixa muito feliz e para um público que eu acho que deveria ser primordial nesse tipo de discussão, que é falar sobre ciência. Então, falar de ciência, sobre ciência, para os alunos do ensino médio é extremamente importante para a gente tentar valorizar ou revalorizar essa área. E aí, falando sobre o que é o conhecimento científico. É isso? Então, o conhecimento científico é uma das formas de conhecimento que ela tem como principal característica a sua forma de se estruturar. Quando a gente relaciona com outras formas de conhecimento, a gente vai ver que o objeto, de maneira geral, é o mesmo. Está na relação entre homem e natureza, né? E dessa interação, é a forma como se trata esse objeto, a forma como se estrutura o pensamento para chegar a conclusões e relações acerca dessa relação, é que o conhecimento científico ele vai se diferenciar. E eu acho que mais à frente a gente vai tratar algumas coisas específicas,
mas de maneira geral a gente vai ter a questão da objetividade como um dos focos, a busca por uma verdade e uma espécie de reprodutibilidade que ela seja universal. O conhecimento científico ele não pode ser local, ele não pode ser específico, ele tem que ter essa característica universal. E por isso que ele é produzido não por uma pessoa, mas a gente sempre fala em comunidade científica. Quando a gente vê ali nesses slides, como a gente viu, a foto do Stephen Hawking, da Marie Curie, dos outros pesquisadores e pesquisadoras que apareceram ali, a gente tem que entender que esses trabalhos não foram construídos individualmente. Isso é fruto de uma coletividade. Einstein, que é um dos mais conhecidos e mais falados, por exemplo, ele teve uma contribuição de fazer 2 artigos extremamente importantes em um espaço de tempo muito curto. Só que nessa história fantástica, esquece de dizer que para fazer isso ele trabalhava no escritório de patentes. Não sei se vocês sabem o que é escritório de patentes. É onde se registram as coisas novas que são feitas na ciência, na tecnologia. E aí ele tinha acesso a todo tipo de conhecimento. Tudo que estava sendo feito na época ele tinha acesso. Ele não conseguiu trabalho como pesquisador e como estudioso. Olha só, Einstein não conseguiu trabalhar na universidade inicialmente. E aí ele vai trabalhar no escritório de patente, e nesse escritório ele tem acesso a esses trabalhos que vai ser um marco para que ele consiga associar as diferentes teorias e desenvolver a teoria dele. Então é um trabalho coletivo que envolve muitas pessoas e que essas pessoas geralmente são invisibilizadas no processo da ciência. Então, conhecimento científico, a gente tem que pensar em 2 coisas: as bases em que ele se sustenta e quem faz essa ciência, tá? Uma coisa que eu gostei muito logo na apresentação é que as figuras que foram representadas, elas já mostram uma certa diversidade que não era comum, né? Então, se a gente pensar, pedir para levantar, pedisse que todo mundo aqui dissesse 10 nomes de cientistas, muito provavelmente, tirando as 3 que estão ali, seria muito difícil elencar outros nomes de cientistas mulheres. Além de tudo, a maior parte da ciência que a gente conhece, ela é eurocêntrica, então ela é produzida na Europa. E outra coisa é a invisibilidade dos conhecimentos advindos de outras áreas, que a gente hoje tem um campo de pesquisa chamado decolonização de saberes, né? Então os saberes eles não são todos europeus, então você tem participação de povos negros, e outros povos que foram marginalizados na construção do saber, que hoje está sendo retomada por essa visão. E agora, para concluir essa primeira pergunta, do que a gente está fazendo aqui agora, que é uma discussão metacientífica. A gente não está fazendo ciência, a gente está falando sobre ciência. Então, eu acho que essas perguntas que nós vamos tratar aqui hoje é uma visão de fora da ciência para entender como é que ela é construída. E como surgiu o seu interesse em pesquisar sobre ciência e atuar nessa área? Bem, inicialmente, como a maioria dos estudantes, eu sou de um momento em que as pessoas que tinham acesso aos estudos eram direcionadas a escolher áreas mais prestigiadas, né? Medicina, engenharia e assim por diante. Então, até o ensino médio eu queria fazer engenharia, era a minha meta. Surgiu o vestibular para aqui, eu sou de Pernambuco, certo? E aí surgiu o vestibular para aqui, eu tinha uma professora de curso e ela fez: faça lá que a água de Campina Grande é diferenciada. E aí eu vim para Campina Grande, fiz o meu primeiro vestibular, passei, não tinha engenharia na Universidade Estadual, só tinha física e matemática. E aí nesse momento eu escolhi vir fazer física, e aí como é área afim, eu pensei em depois ir para engenharia. Logo no primeiro semestre, eu tive possibilidade de dar aulas. E aí comecei a ver que as 2 coisas se completavam para mim enquanto pessoa, enquanto projeto de vida, que era dar aula e falar sobre ciência. E aí é onde começa o meu percurso. Ainda na universidade eu tive contato com outras coisas que vão além da aula pura e simples, e por isso que esses momentos são extremamente importantes. Na universidade eu tive contato com pesquisa e extensão, que a universidade é baseada nesses 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. E aí a pesquisa e a extensão foram importantes porque, por um lado, eu conheci, no caso da pesquisa, um pouco mais sobre ciência e história da ciência. Isso começou a me formar enquanto pesquisador. E na área da extensão, eu trabalhava em um projeto de popularização da ciência. Então, o nosso projeto era visitar cidades até 30 quilômetros de Campina Grande e chegar no meio da feira livre e montar um monte de experimento.
E aí as pessoas que estavam na feira, elas vinham conversar com a gente sobre ciência. A gente não ia ensinar ciência, era conversar sobre ciência. E aí isso me mostrou que as duas coisas poderiam estar associadas. E aí foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre como entender melhor o que é a ciência e como a ciência se constrói e como comunicar isso para as pessoas que não tiveram acesso nas ciências naquele período. E aí é onde começa o meu percurso enquanto pesquisador e vou me interessando pela ciência. Bom, professor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Me chamo Arthur, estou no terceiro C. O senhor é membro dos grupos de pesquisa História da Ciência e Ensino da UEPB e História, Teoria e Ensino de Ciências da USP. O ensino parece fazer parte das abordagens dos seus estudos. Gostaria de saber, é possível ensinar ciência? É possível fazer pesquisa científica na escola? Como? Sim. A primeira coisa que a gente tem que pensar nesse sentido é que ensinar ciência ele está muito além da disciplina específica de física, química, biologia. Ela se dá a todo momento, em todas as áreas que a gente vivencia. E aí, abrir as portas da sala de aula para se vivenciar isso interdisciplinarmente em todos os espaços da escola, isso já é uma coisa importante. Por exemplo, trazer esse tipo de discussão aqui nesse momento agora, tá? Isso, na verdade, eu acredito que era para ser algo mais comum de acontecer, trazer pessoas para falar um pouco sobre ciência e mostrar possíveis caminhos para se fazer isso. E aí, ensinar ciências, ele requer, além de querer, requer estrutura, requer formação e requer conscientização. Então, os estudantes entenderem, por exemplo, que as disciplinas científicas não são aquele conjunto de equações que a gente coloca no quadro e manda vocês decorarem, aquele monte de letrinha para vocês substituírem por números, isso já é um ponto muito positivo. Entender, por exemplo, minha pesquisa é História da Ciência, mas eu sou formado em Física. Minha pesquisa é História da Física. Então, esse discurso de que eu gosto de humanas, não vou fazer Física, isso não faz sentido, porque a Física não é um conhecimento dentro de uma caixinha, ela está associada. Na minha área, por exemplo, a gente precisa entender um pouco de filosofia, sociologia, antropologia, história, química, biologia, psicologia. Tudo isso a gente precisa ler para poder entender. Então a física não está dissociada dessas coisas. Pegando novamente o gancho dos slides que nós vimos inicialmente, a maioria desses pesquisadores que são mais conhecidos, que a gente viu aí, como o Hawking, outros nomes como Newton, Einstein, eles têm obras que tratam de questões filosóficas, teológicas e sociológicas. Então, esses conhecimentos eles não estão dissociados. E para a gente ter uma melhor compreensão, precisa estar associado a essas coisas. Na escola, a interação entre esses conhecimentos, por meio de projetos que viabilizem a interação entre professores de todas as disciplinas, de todas as áreas, é um passo importante. Promover isso em espaços como esse, né, que não traz apenas a formação específica de conteúdo, mas uma informação cultural, artística e associar essas coisas dentro do mesmo grupo de ações, isso também é importante. E quanto pesquisa, tem muitas ações e às vezes não chegam para a gente não fica sabendo e acaba perdendo ótimas oportunidades. Por exemplo, existem editais para professores do ensino médio se inscreverem e conseguir bolsas de iniciação à pesquisa para alunos do ensino médio. Então, tem muitas escolas que têm alunos já no ensino médio fazendo pesquisa e ganhando uma bolsa para isso, né? Isso já vai fazer um diferencial para quando ele for para a universidade. Também tem ações para estudar fora. Alguns professores não sabem, mas, por exemplo, se tiver algum professor de física, tem incentivo para você ir pesquisar, por exemplo, nas bibliotecas dos Estados Unidos, com tudo pago, e você trazer esse conhecimento para a escola. Tem eventos que são específicos para esses professores. Então, essas coisas aqui vão proporcionar que na escola o ensino seja efetivo nesse sentido, de discutir a física, a química, a biologia, essas áreas como algo mais amplo e não uma coisa mais específica. Geralmente, quando pensamos em ciência, é fácil associarmos a saúde, biologia e algumas vezes a exatas, como a física. A ciência se restringe apenas a essas áreas. Existe ciência, por exemplo, na linguagem, nas artes, na história em si? Então,
aqui no Brasil, o conhecimento, de uma maneira geral, ele é categorizado em 8 áreas. 8 áreas. Essas áreas envolvem a área de saúde, exatas e da terra, ciências biológicas, deixa eu ver se eu lembro de todas as 8, as engenharias, agrárias e sociais aplicadas e humanas. Não sei se contei as 8, mas são todas essas áreas de conhecimento. Então todas essas têm componentes, são consideradas ciências, porque envolvem pesquisa, envolvem um conhecimento estruturado, com todas aquelas características que eu falei inicialmente. Então, todos esses conhecimentos, eles precisam ser vistos a partir dessa correlação existente entre o objeto e a que ele se propõe. Mas eu acho que tem uma divisão bacana, que eu acho, para a gente entender como é que a ciência se constrói, que é, alguns autores, eles dividem as ciências como as ciências formais e factuais, certo? O que seria isso? Ciências formais, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se eu pedir para todo mundo pensar em um cachorrinho, todo mundo pensa em um cachorrinho, certo? Provavelmente todo mundo vai ter uma ideia do que seria um cachorrinho na cabeça e já montou. Agora, se eu pedir para todo mundo desenhar ou indicar na internet qual foi o cachorrinho que pensou, muito provavelmente que todo mundo ia pensar num cachorrinho diferente. Muito embora a ideia de cachorro fosse a mesma para todo mundo, tá? Esse elemento mais abstrato, que vem das ideias, que define o que é cachorro, muito embora não seja o mesmo para todo mundo, estaria relacionado ao que a gente chama de ciências formais. E se eu pedisse para dizer agora o que é um cachorro, como é que se estrutura, e dissesse, pensei em um bulldog, eu pensei em um poodle. Aí você ia ter características específicas que vai dizer por que aquilo ali é um bulldog, por que aquilo ali é um poodle. Isso seriam ciências factuais. Você traz isso para o campo do real, certo? Do concreto. Então, seria mais ou menos essa diferença entre os tipos que nós teríamos agora. Falando nas ciências especificamente, saindo do cachorrinho para as ciências, seria os objetos matemáticos, eles estariam no campo das ciências formais. Então, quando eu falo em triângulo, triangular, triangulação, você sempre vai ter a mesma ideia. Mas se eu pedir para todo mundo desenhar o triângulo, vão sair triângulos diferentes. Então, essa ideia de triângulo, ela é independente de local, de tempo, de espaço. Ela existe. Já no campo das ciências factuais, eu posso falar, quando vocês estão lá na disciplina de física, calcule o campo entre 3 cargas que estão nos vértices de um triângulo. Você precisa desse conhecimento, mas ele é específico para aquele ponto. E você precisa estruturar a ideia de carga como algo que existe, certo? Dentro do campo formal, ou factual, perdão. Então, eu acho que essa divisão é bem bacana. E aí, dentro dessas factuais, nós temos todos esses campos. Nós temos desde as ciências mais voltadas à área de exatas, né, que a gente conhece como física, química, biologia, até aquelas mais voltadas às ciências sociais e humanas, que aí nós temos psicologia, nós temos direito, que seria uma ciência social aplicada, e nós temos as disciplinas da área de saúde. Em nossas pesquisas sobre o tema, vimos muitas vezes a referência de ciência com S no final, ciência. Há uma diferença de conceito entre as duas, ciência e ciências, ou é apenas uma diferença de linguagem? Então, existe uma diferença bastante importante para a gente compreender a natureza da ciência. Essas características que a gente está querendo dizer do que é ciência. Primeiro, não existe uma definição única de ciência. Já parte daí. A gente não pode dizer ciência é. A gente traz alguns elementos que caracterizam o que a gente chama de conhecimento científico. Mas tem uma coisa interessante que é, por exemplo, é muito comum a gente falar em ciência e pensar naquela pessoa do laboratório com jaleco mexendo naqueles equipamentos. A primeira imagem que a gente tem. E aí a gente pensa em experimento. Mas será que toda ciência tem como fazer experimento? Imagina fazer um experimento para falar sobre a distância das galáxias dentro de um laboratório. Faz muito sentido, né? Ainda não conseguimos pegar o modelo de universo e colocar dentro do laboratório e trabalhar com ele, certo? Então, cada ciência ela vai possuir características próprias que vai definir a forma como ela se estrutura, e por isso que a gente fala em ciências. Essas características que as definem é o que a gente chama de natureza da ciência. Então, como aquela característica principal, aquelas características que se diferenciam umas das outras. E aí vocês vão ter várias vertentes
que não vou entrar nesse mérito agora, que vai querer caracterizar essas diferentes ciências. Então, a pesquisa em biologia é bem diferente da pesquisa em física, que é diferente da pesquisa em química, embora todo mundo coloque elas no mesmo bojo das ciências experimentais ou das ciências naturais. Então, esse é o motivo de ter o S. A gente precisa entender as peculiaridades de cada uma das ciências para que a gente possa compreendê-las. Ciência no latim significa conhecimento, e esse conhecimento precisa ser validado e se mostrar de qualidade para ser levado à prática. O senhor poderia nos falar como é esse processo de avaliação para considerar uma ciência verdadeira? Boa. Eu vou tentar não entrar no campo de debate filosófico aqui, mas, de maneira geral, a gente tem um problema com a palavra validação e verdade. Porque, vejam só, falar em verdade, ele dá um critério absoluto, algo que foi provado e que tem que ser daquele jeito. E a ciência, pelo contrário, ela não trabalha com verdades absolutas. E isso pode ser estranho, porque como assim a ciência não é absoluta? Quer dizer que eu estou usando esse microfone e do nada ele vai deixar de funcionar, já que a ciência não é absoluta, ele vai deixar de funcionar. Não é bem isso, mas a ciência ela é passível de críticas e de revisões, de questionamentos, inclusive de estar errada. E por isso que ela precisa ser feita coletivamente para que a gente tenha resultados que sejam válidos. Então a validade ela se dá dentro da comunidade científica. E como comunidade científica a gente tem que entender que não é um grupo específico da universidade e tal, certo? São grupos espalhados por todo mundo com perspectivas totalmente diferentes e que vão tentar corroborar ou não aquelas evidências que são tidas em determinado campo de estudo. Então, quando algo chega a ser chamado de teoria nas ciências, não é porque alguém achou que isso seria bacana e por isso virou uma teoria. Para ela chegar ao status de teoria, ela passou por vários sistemas de consolidação, de busca de evidência, de experimentação, de discussão, dentro de uma base teórica já fundamentada, até chegar nesse status. Então, quando você diz é só uma teoria, isso é uma frase que não faz sentido. Uma teoria nunca é só uma teoria, nunca é validada por professor Antônio, ou pesquisador Antônio, ou só João, ou só Maria. Ele é sempre dentro de uma comunidade e está baseado em várias evidências. Então a gente tem que deixar isso claro. E a confiabilidade da ciência, aí talvez seria uma palavra mais bacana para a gente pensar na ciência. A confiabilidade dela se dá justamente, acho que talvez o ponto que é mais claro para a gente é a potencialidade dela de dar resposta a problemas que nós temos. Então eu quero fazer um podcast, felizmente eu consigo estruturar tudo isso aqui a partir da ciência. Então é muito difícil alguém questionar nesse momento que a ciência funciona quando vocês estão ouvindo, gravando, ligando e falando pelo celular, tá? E me parece que esse caráter de validação e confiabilidade ele tem tomado uma proporção relativa quando agrada. E isso é um problema. Por quê? Porque a ciência ela não está preocupada se a gente vai gostar dela ou não. Ela não se baseia nas suposições de eu acho que deveria ser assim ou eu acho que deveria ser assado. Ela tem um mecanismo que a orienta em relação a um conhecimento cada vez mais próximo do que a gente espera, ou do que deveria ser como verdade, ou melhor, da verdade, e essa baliza é feita por mecanismos que são também mecanismos de ética da comunidade como um todo. Então é muito difícil que eu faça um trabalho ruim sem usar o mínimo das bases científicas necessárias para aquele campo que já é determinado e que esse trabalho seja validado pela comunidade internacional. Porque não são meus colegas que vão avaliar, são pessoas que estão tentando inclusive destruir o trabalho. Então quando ele chega a ser chamado de teoria, ele já tem uma base sólida e evidências muito fortes, tá? Obviamente que, como principal característica, apesar de ter se tornado um grau de teoria, ela vai estar sempre colocada em fase de teste, sempre sendo revisitada para se manter com esse caráter. Professor, em que medida a ciência no Brasil tem se comprometido com a divulgação científica? Que bom. Olha, tem algumas coisas tem alguns incentivos que estão sendo postos, mas via de regra a ciência no Brasil ela nunca foi prioridade, nunca, tá? Mas como tudo ela passa por fases de
de maior incentivo e menor incentivo. Nós tivemos um período em que as ciências foram pensadas e fomentadas de maneira muito forte, que foi um período em que, das grandes guerras, e olha que coisa interessante, eventos traumáticos e destrutivos, eles fomentam a ciência, e a ciência voltada para a indústria bélica, não é? Então, aí nos períodos entre guerras, os Estados Unidos viram a necessidade, né, da corrida contra a União Soviética de fomentar a ciência como um todo. E aí ele começou a jogar dinheiro em todas as Américas, né, para que tivesse mais gente sendo formada como cientista, para poder trabalhar na ciência em prol da sua manter ou construir o seu imperialismo global. E isso tudo voltado para a indústria bélica. Surgiu, e aí só uma coisa interessante, surgiu um contexto ali pela década de 50, 60, que foi um slogan do cientificismo segundo a América do Norte, que era o seguinte: mais ciência, mais tecnologia é igual a mais qualidade de vida e melhor bem-estar social. Esse era o slogan. E aí todas as iniciativas se voltaram para financiar ciência e tecnologia. E aí o que foi que causou? Dois pontos acho que foram mais interessantes nesse período. Primeiro, que ocorreu um dos pontos que acho que são mais conhecidos é a bomba, né? A bomba que foi jogada no Japão e o outro foi o uso de agrotóxicos nas plantações. Então, a ideia, o professor de História está por aqui, ou Geografia, mas assim, a ideia que se tinha é que a população estava crescendo muito mais rápido do que a produção de alimentos. E aí o que é que você tem que fazer? Tem que produzir mais alimentos. Como é que a gente faz para garantir? A gente tem que evitar pragas, tem que ter mais espaço para plantar e precisa garantir alimento para o povo. E aí, tecnologia, agrotóxico. E aí nos Estados Unidos começou a morrer muita gente, as águas começaram a ficar poluídas, não se via mais som de aves, peixes morrendo. E aí uma mulher chamada Rachel Carson, tem um livro dela chamado Primavera Silenciosa, eu recomendo. Ele é romance, ele não é livro técnico não. E aí ela era uma pesquisadora, uma cientista. Ela tentou explicar às pessoas o que estava acontecendo. Foi no congresso, foi nas mídias e ninguém deu ouvidos a ela. E ela pesquisava aquilo. Foi o que aconteceu? Ela fez um livro, um romance chamado Primavera Silenciosa, e que contava tudo em forma de romance. As pessoas leram. E quando as pessoas leram, começaram a identificar que aquilo estava acontecendo no seu quintal. Que aquilo que ela estava denunciando em forma de romance estava acontecendo no seu dia a dia. E aí começou um movimento, inicialmente nos Estados Unidos, mas depois se tornou global, que é o que a gente chama de CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Começou a ver que uma sociedade ela não pode ser eminentemente técnica, que a gente chamaria de tecnocracia. Não podemos ter apenas pessoas que entendem de técnica e de ciência definindo o que vai ser o modelo de sociedade, porque ela não leva em consideração os fatores sociais e humanos que estão envolvidos nessas decisões. E por isso que começou a ter uma balança entre o que é técnico e o que é sociedade. E aí a ideia de democracia, você tem que ter essas diferentes vozes discutindo o que é tecnologia, o que é ciência, para onde vai essa tecnologia e que mecanismos vão balizar o que se faz nessa ciência. Por quê? Para evitar coisas como bombas atômicas e essas consequências negativas, o que parece não estar funcionando muito mais, que é um mecanismo que a gente tem hoje. Então, a validação se passa dentro da comunidade científica, ela se torna um conhecimento, e esse conhecimento ele pode ser utilizado para diferentes frentes. Nesse processo, a gente começa a ter uma atitude crítica de entender o que é essa ciência e como é que ela afeta a minha vida. E aí você precisa estruturar e entender que a ciência, o ensino e política, eles não estão dissociados, porque o que acontece na ciência impacta a minha vida diretamente
né? E a forma como eu compreendo e construo a sociedade passa pela formação e pela educação. Então a gente tem que entender esses pilares. Como a tecnologia influencia exatamente, você já falou um pouquinho da divulgação também do conhecimento científico. Essa questão de divulgação científica ela é bastante interessante. Eu vi há pouco tempo um influencer, desses influencers aí de mídias sociais, que começou a fazer leituras sobre ciências. E aí uma das frases que ele falou foi o seguinte: a ciência é bastante interessante, mas os cientistas eles não falam com as pessoas e por isso as pessoas não entendem e não gostam de ciência. Existe algum mérito na fala dele, mas no seu âmago ela é injusta. Por quê? Porque o trabalho do cientista, como compromisso primeiro, é entender os fenômenos, é estudar os fenômenos. E comunicar sobre eles é um campo específico, é um campo que requer uma formação específica. Os cientistas comunicam para os pares. Eles desenvolvem trabalhos técnicos e comunicam para os seus pares para avaliar e dar todo aquele caráter de validação que a gente vinha falando agora. Isso é uma coisa. E isso requer muito tempo. Não sei se... e aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês também. Quem são essas pessoas que a gente está chamando de cientistas? Quem são? Porque assim, parece que cientista ganhou um caráter, assim, é um ser dissociado de nós, é um ser especial, diferente da gente. A gente esquece quando fala em cientista, quando fala em Hawking, Galileu, Newton, Lutz e outros pesquisadores, a gente esquece que eles são pessoas e que essas pessoas têm família, têm contas para pagar, adoecem. Então a gente tem que entender que cientistas não são seres especiais, eles são pessoas que estudaram, se formaram e vivem uma vida dedicada a esse objeto que a gente chama de ciência. Pensando nisso, dá para a gente compreender um pouco melhor questões, por exemplo, como a valorização da ciência e por que a gente tem alguns problemas relacionados à ciência de maneira geral, mas no Brasil especificamente. Desculpa, eu já ia fugir da tua pergunta. Ou foi da tua? Sim, divulgação. Isso. E aí, o que é que acontece? Essas pessoas, elas trabalham, em algumas pesquisas, você tem que trabalhar 24 horas seguidas, porque você tem que acompanhar e fazer e tal, e você precisa de uma formação específica para comunicar para as outras pessoas. E aí, eu não sei se vocês acompanharam, tem aquele Instituto Questão de Ciência, IQC, não sei se vocês viram. Agora, no período da pandemia, ficou bem conhecida uma pesquisadora que o nome dela é... Pasternak, isso. Muita gente não gosta dela, eu tenho duras críticas ao trabalho dela também. Mas no momento que estávamos vivendo, ela foi essencial. E ela, apesar de ter uma formação toda científica, ela tem uma formação importante que ela é divulgadora da ciência. Então o trabalho dela ela é uma pessoa que entende de ciência, pegar os trabalhos que são feitos e transformar em algo que as pessoas possam entender. Então, ela sim faz um trabalho de divulgação da ciência. É diferente do trabalho do cientista, certo? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é um campo mais atual que a gente tem, e eu recomendo outro texto para os professores trabalharem, que chama Uma Nova Ciência para o Novo Senso Comum. E aí é pensar que a ciência, nesse diálogo com as pessoas, não pode se colocar como algo que sobrepõe o conhecimento do senso comum, mas ele tem que dialogar com o conhecimento do senso comum. E isso eu aprendi muito naquela experiência que eu tive visitando as feiras com ciência. A gente descobre que as pessoas têm conhecimento e sabem sobre tudo, embora não esteja estruturado como a gente costumeiramente nas ciências trata. Por exemplo, alguns de vocês devem saber o que é azougue. Não sei se vocês sabem o que é azougue, já viram esse termo? Azougue, imã. E aí a gente chegava, nas feiras, chegava lá com alguns instrumentos que envolviam efeitos magnéticos. E aí chegava lá o senhorzinho e ele dizia: isso aí eu sei como é que funciona, é por meio de azougue. É com azougue, a gente não sabia o que era. Então é uma troca de saberes muito grande e a gente acaba aprendendo muito.
E aí você vai ver o conhecimento como um todo, você vê que as pessoas sabiam plantar, sabiam colher, foram desenvolvendo técnicas sem necessariamente ter que ter o conhecimento estruturado sobre isso, certo? Então esse diálogo entre o conhecimento da ciência acadêmico e o conhecimento popular, ele é extremamente importante. Então são duas frentes de divulgação. A primeira é a divulgação que é feita pelos cientistas de maneira técnica para a validação de seus conhecimentos. A outra é a divulgação para o público, que é feito por meio de divulgadores da ciência e pode ser feito a partir do diálogo entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento que já existe no senso comum. Se a tecnologia é tão importante para a ciência, igual o senhor disse, existe ciência sem a tecnologia? Existe. Na verdade, é uma diferenciação entre ciência básica e ciência aplicada, tá? A ciência, ela não nasce com o compromisso de ser aplicada. A ciência, ela não nasce com o compromisso de dizer, vai servir a. A ciência, ela nasce com o conhecimento de conhecer o mundo, o universo, a natureza. Esse é o compromisso da ciência. Ela pode chegar a ser aplicada se transformando em tecnologia. Do mesmo modo que o caminho inverso acontece. A tecnologia que está sendo desenvolvida pode gerar conhecimento científico. Isso é muito comum na história da ciência. Então, teve momentos que você estava estudando um determinado fenômeno com a tecnologia já existente e o acaso levou a um conhecimento novo. Assim como ciências que inicialmente eram ciências básicas, que tratavam dos fenômenos como um todo, acabaram resultando em novas tecnologias. Então, não existe essa codependência, apesar de serem interligados os dois conhecimentos. O senhor acha que o senso comum e as experiências de vida ajudam ou atrapalham nos estudos para a construção do conhecimento? Eu acho que contribuem muito, seja do ponto de vista de trazer novas perspectivas, porque a ciência também se constrói principalmente quando ela é questionada, e isso pode vir do senso comum, né? Obviamente que vão ter coisas mais superficiais, como chupar manga e tomar leite, essas coisas que a gente conhece mais, cobrir o vidro quando está tendo tempestade, porque o espelho, né? Tem essas coisas, mas tem também outros conhecimentos, por exemplo, aqueles conhecimentos que não eram tão valorizados, como os advindos das pessoas mais velhas, mais idosas, que têm um conhecimento empírico sobre algumas áreas, que vivem dando solução para os seus problemas diários a partir disso, e que hoje, em muitos lugares do mundo, começou a ser tratado como objeto de estudo e trazendo resultados. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês conhecem e já fizeram o curativo de açúcar. Quando a perna está com uma ferida muito grande, faz curativo de açúcar. Não sei se vocês conhecem. Isso foi algo que virou objeto de estudo por um cientista africano, e ele ganhou um prêmio na Europa por conta disso. Que inicialmente era uma coisa que não fazia sentido. Passou inclusive uma situação aqui em Campina Grande. Uma pessoa próxima tinha um problema de diabetes, teve uma ferida que já estava muito feia na perna, antibiótico não funcionava, não estava dando conta, estava ajudando, mas não estava. E aí o enfermeiro disse, faz uma compressa de açúcar, porque melhora. E aí, todo mundo formado, ensino superior, cientista, porque o médico não passou, vou botar açúcar numa ferida, não faz sentido nenhum. Mas foi feito, não tinha mais como, foi feito. E aí acabou melhorando bastante, a pele voltou a cobrir as camadas, e hoje em dia a gente sabe que é porque o açúcar ele tem essa propriedade antibiótica, e aí vai matando os componentes que estão deteriorando a pele, e aí a pele começa a se restabelecer. Então veja, conhecimento que algumas pessoas hoje podem tratar como não valendo de nada, acabou surgindo e sendo validado dentro do contexto da ciência. Então esses dois conhecimentos são extremamente importantes. Dá espaço para conhecer e saber. Um campo que está sendo muito objeto de estudo agora é a ciência ou os conhecimentos dos povos originários. Então, os indígenas, no nosso caso do Brasil, eles têm muito conhecimento, eles entendem sobre muita coisa que a gente às vezes não imagina a riqueza que tem esses conhecimentos. Então, tem muitos pesquisadores que estão se voltando, fazendo pesquisa etnográfica, que é aquela que você vai viver junto desses povos, para entender a forma de pensar e a forma de explicar o mundo, que pode contribuir para a nossa visão ocidental e geralmente eurocêntrica da ciência. A
Atualmente, as fake news competem pela atenção do público, e isso ficou mais evidente agora na pandemia. As motivações pela propagação dessas notícias falsas são desde interesses financeiros, políticos, a pura ingenuidade. Qual o impacto dessas fake news na divulgação da ciência? Então, muitos. Por exemplo, agora a gente vivenciou, né, isso bem claro, a guerra ideológica que impactou questionamentos da ciência que nunca foram feitos. Talvez vocês são mais jovens, mas eu acho que as pessoas que já têm minha idade ou um pouco mais, quando vocês nasceram, provavelmente os pais levaram e ninguém questionou que foi dado aquele monte de vacina em vocês. Ninguém questionou a eficácia e validação dessas vacinas. E agora virou objeto de discussão. Parece que todo mundo virou crítico à ciência para entender um pouco mais. E aí argumentos falaciosos como: mas essa vacina foi feita, desculpem a expressão chula, nas coxas, de todo jeito, do dia para a noite. Será que foi? Vamos pensar. Será que precisava estudar do zero o que é uma vacina? Vocês concordam que já tem muito conhecimento sobre o que é uma vacina? Muito bem. Outra coisa, será que precisa estudar do zero o que é um vírus? Vírus não surgiu agora, vírus existe desde sempre, isso é um estudo que acontece há muito tempo. Então, primeiro, a gente já não está partindo do zero, a gente já partiu de um conhecimento muito bem fundamentado, acumulado, que tem resposta para a nossa sociedade. Muito bem. Tiverem dúvidas, vejam o que aconteceu, né, com a gripe espanhola e como ela se disseminou e matou boa parte da população europeia e como isso foi superado depois. Muito bem. E aí, junto a isso, mas esse é um vírus específico, tá? Primeiro, a gente já conhece o que é vírus. Segundo, a gente já conhece os tipos de cepa desse vírus. O que a gente teria era uma recombinação específica, uma coisinha no código dele que é diferente dos outros. Então, a gente não precisou estudar tudo desde o zero. A gente pegou algo que já se conhecia aquele vírus que já é estudado desde antes da década de 60, e aí a gente pegou uma variação dele e focou o estudo nessa variação. Mas nós já tínhamos tecnologia de produção de vacinas, diferentes tecnologias, nós tínhamos ambiente de produção e nós tínhamos material para desenvolvê-la. Então, por isso que ela foi feita em tempo recorde, porque nós não estamos mais na década de 30, de 20, quando essas tecnologias começaram a ser pensadas. Nós estamos no século 21, século que vocês vão assistir depois ou não, isso por meio de algo que não está cabeado. Vocês estão me vendo ali sem nada levar a minha imagem àquele celular, tá? Então a gente tem que entender que nós estamos em outro momento, e esse momento proporciona que os desenvolvimentos científicos e tecnológicos estejam em outro patamar, tá? E aí a gente entra, e aí eu vou concluir para falar sobre essas fake news. A fake news ela é baseada em algumas coisas. Por exemplo, o fato de que ser um discurso simples, direto. É uma fala que chega a todas as pessoas. Por exemplo, como é que a Terra pode ser redonda se eu botar água numa bolinha de isopor, ela escorre? É óbvio, todo mundo alcança esse pensamento. Agora, você explicar, por outro lado, que não, porque existe uma relação com a massa que vai fazer com que a gravidade leve os corpos e tal. Então, é uma questão de escolha. As pessoas podem escolher o caminho mais simples, que é entender isso diretamente com a fala mais simples e que faz sentido, ou com a estrutura que é um pouco mais complexa. E aí é onde pega a alfabetização científica e a divulgação da ciência. Por quê? Porque a ideia era que vocês saíssem do ensino médio capazes de ter um olhar crítico para todas essas coisas. Por exemplo, views e likes em redes sociais não definem que um conhecimento está certo. Uma pessoa que tem muitos views e likes não quer dizer que ela está dizendo alguma coisa que presta, ou que faz sentido, ou que funciona, certo? Ao contrário, a gente está vendo que quanto mais, não sei que palavra eu usaria, mas quanto mais sem noção for, parece que chama mais a atenção das pessoas. Então a gente não pode tomar como critério redes sociais, não de maneira crítica. Teoricamente, vocês deveriam sair do ensino médio sabendo encontrar informações, questionar as informações e saber quando é que elas são reais, quando é que elas são de fato verídicas, tá? E como a gente não tem esse mecanismo, parece que estamos falhando ainda nesse sentido. A gente precisa de outros mecanismos que vêm por meio da mídia, e a gente acaba usando muito o argumento de autoridade. E aí aquela minha crítica, aquela Pasternak que eu falei que eu tinha.
que ela usa muito o argumento de autoridade da ciência. É assim porque fulano disse que era. É assim porque está na ciência do livro didático ou foi pesquisado. Não é. Não é. Se eu pedir para vocês me darem menos 3 razões para vocês dizerem que a Terra se movimenta. 3 evidências que vocês conhecem para dizer que a Terra se movimenta. Vocês conhecem alguma? Agora, se eu perguntar, a gente está aqui, olha para o céu durante o dia, quem é que você vê se movimentando? Certo? Então, isso é o tipo de argumentação, isso é o tipo de questionamento que a gente faz hoje para a ciência. Não é tratar com obviedade, não é simples. A ciência tem que ser discutida, tem que se trazer evidências, e vocês têm que entender que evidências são essas. Senão, a ciência vai virar um dogma de fé. A ciência é boa porque eu acredito que é. Aí vai virar uma fé. Ela não vai ter argumento para você dizer, não, é assim porque, acontece isso dessa maneira, e a gente vê que as evidências são essas, e isso eu consigo ver em vários sistemas que ocorrem em vários locais. Então a gente precisa entender primeiro isso. A alfabetização científica passa por um desenvolvimento do conhecimento crítico. Toda informação que você vê, por mais óbvia, por mais simples que pareça ser, e por mais pessoas que tenham apoiando essa informação, desconfiem e vão atrás para ver se é verdade. E aí eu encerro, inclusive as minhas falas aqui hoje. Façam esse exercício, tá? O principal, eu acho que eu deixo para vocês enquanto estudantes, para os professores e para toda a comunidade de maneira geral, é que o principal é se questionar e fazer perguntas. Nunca aceitem a primeira informação, certo? Uma das primeiras perguntas foi: existem outros interesses por trás da ciência que não são tão benéficos assim? E isso existe em todas as áreas. Então a gente precisa aprender a relacionar e pensar criticamente sobre isso, certo? Provavelmente aquilo que está mais exposto, aquilo que o algoritmo nos mostra, não necessariamente é o que é melhor para a gente pensar sobre ciência. Então, questione-se, critique e procure informações verídicas. Onde é que eu encontro isso? Eu acredito que os professores de vocês costumam fazer isso. Obviamente não é na Wikipédia. Wikipédia de todo é ruim? Não. Quando o professor diz, olha, faça pesquisa, mas não use o Wikipédia. Não é bem assim não, gente. Vocês estão em processo de formação. O professor de vocês, quando começou, ele não começou olhando artigo científico, vendo quem são os referenciais teóricos, não. Quando ele começou lá atrás, ele precisou passar por esse processo de formação. Vocês podem usem como um primeiro contato com o tema, mas não tomem aquilo como verdade. Leia lá o que está no Wikipédia. Depois vá lá no final e veja as referências, veja se tem referências de universidades, vá lá, veja qual universidade. Fulano de tal é pesquisador, mas pesquisador em quê? Não é porque eu sou pesquisador que eu posso falar sobre infectologia e sobre vírus. Eu não posso, eu não tenho autoridade no assunto, porque eu não sou formado nesse assunto. Um médico não é autoridade em infectologia, certo? Somente quem faz pesquisa na área que é autoridade para falar sobre isso. Então você tem que ver se essa pessoa tem formação, se está vinculada a um instituto de pesquisa sério e se a área que ela trabalha é essa mesmo. Porque todo mundo pode falar de tudo. Na rede social eu posso ser especialista em qualquer coisa, mas o parâmetro que vai dizer se eu tenho autoridade no assunto, é a comunidade que trata daquele assunto. E se eu não faço parte, não tenho pesquisas naquele campo, eu não posso falar sobre isso, e consequentemente eu não posso usar como referência. Então nos trabalhos, na redação, eu não posso usar qualquer referência. E eu acho que isso os professores de vocês com certeza já orientam vocês. Então tenham esses mecanismos: perguntar, criticar e saber onde procurar as informações corretas. Chegando na fase final do nosso podcast, a pergunta a ser direcionada é: o conhecimento científico é uma verdade absoluta? O que se entende hoje como verdade científica pode não ser o mesmo daqui a algum tempo? Sim, com certeza. Ou melhor, com certeza não é uma verdade absoluta, mas pode sim ser mudado. Tem um autor que ele estremeceu as bases do que a gente entendia por ciência. No século, ou melhor, na década de 60, tinha uma visão de que a ciência salvava tudo. A ciência trazia resposta para tudo. E se você quisesse ter qualquer resultado,
vai lá na ciência que ela resolve. Chegou no ponto, tem um cientista chamado Thomson, que ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: não mandem seus filhos estudarem ciências, porque tudo que tinha para saber sobre ciência a gente já conhece. Mande eles irem para as áreas práticas, medicina, engenharia, direito, porque da ciência a gente já conhece de tudo. Isso ocorreu no início do século XX. E na sequência a gente teve a teoria da relatividade e a mecânica quântica mudando tudo que a gente entendia por ciência, trazendo novas bases de ciência. E aí isso, dependendo da orientação teórica que você olhar, é o que a gente chama de revolução científica, tá? É quando um paradigma vigente ele é trocado por outro. Muito embora isso seja questionável, porque o paradigma não é totalmente trocado, mas é assim, você tem um conjunto de conhecimento numa área e num determinado momento uma outra teoria se sobrepõe e começa a mostrar que existe uma outra forma de responder aquelas questões. Isso aconteceu algumas vezes na história. Por exemplo, o geocentrismo para o heliocentrismo também é considerado um tipo de revolução desse tipo. Então, o conhecimento ele pode sofrer modificações, mas ele não muda a base de sua estrutura, que é ser baseado em evidências e ser reconhecido pela comunidade, tá? Isso às vezes pode ser um argumento para dizer, então qualquer coisa que for proposta hoje, ela pode se tornar verdadeira amanhã, inclusive as negações da própria ciência. Só que a gente tem que entender uma coisa: esse conhecimento que é tido como novo, que se sobrepõe, ele também parte de bases já estruturadas e já reconhecidas, tá? Ninguém hoje, nenhuma teoria nova vai questionar que a luz é capaz de fazer abrir uma porta, porque isso funciona. Isso é o que a gente chama de realismo de entidades, de entes. Você pode não saber o que é fótons agora, talvez terceiro ano já saiba. Você pode não saber o que é a teoria da relatividade, você pode não saber muita coisa, mas você sabe que quando você chegar ali no supermercado, você se aproxima da porta, a porta abre sozinha. E quando você passa, ela fecha. Pode ser até que os nomes mudem, pode ser que a concepção teórica mude, mas o fato de que isso funciona e que isso dá certo, que a gente usa, isso não muda. Tá? Então, mesmo quando ocorre uma mudança drástica, essa mudança não consegue sobrepor essas questões que a gente trata hoje como verdades, mas são verdades transitórias. Elas podem ser aumentadas, melhoradas ou modificadas, mas nunca desconsideradas no seu todo. Tá? A pergunta do público no Brasil tem sido observada uma verdadeira fábrica de mestres e doutores com os mais diversos resultados. Contudo, a aplicabilidade desses resultados não tem sido observada de fato. Basta vermos a grande quantidade de dissertações e teses e a pouca efetividade. Qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá. Primeira coisa, efetividade e importância de uma pesquisa, isso é uma questão subjetiva, certo? Segundo, eu precisaria analisar elas e eu não teria como argumentar a sua efetividade em um determinado campo de saber se eu não sou autoridade para aquilo. Nós temos muitos mestres e doutores sendo formados porque você ainda não é pesquisador, você está se formando pesquisador. E para se tornar uma tese, uma dissertação, ela precisa cumprir requisitos mínimos. O mestrado ele não tem compromisso de trazer um conhecimento novo nem inédito. O mestrado ele tem compromisso de, dentro de um campo, você conseguir trazer um conhecimento já dentro daquela base teórica que existe. Então, não necessariamente você vai ter aplicabilidade de mudar o mundo, mas você vai somar conhecimento naquela área. Um exemplo, pesquisas e ensino, que é onde eu me encontro. Você pode dizer que a pesquisa e ensino ela não serve para nada, porque ela não é generalizável. O resultado que eu acho quando eu faço uma pesquisa aqui no Polivalente, na turma do terceiro ano A, aplicando a mesma pesquisa no Polivalente, no terceiro ano B, eu posso chegar a resultados totalmente diferentes. Então, como é que isso é ciência? Não é reprodutível? Não é generalizável? Em que isso acrescenta?
Mas, quando eu faço isso, eu tiro outro tipo de conhecimento, que é, por que o resultado foi diferente? Quais foram os elementos que levaram o terceiro a ter um padrão ou uma resposta diferente do terceiro B? Isso me soma conhecimento. Isso quer dizer que quando Arthur for fazer pesquisa, baseado na minha área, ele já não vai partir do zero. Ele já vai saber que essas coisas podem influenciar a pesquisa, ele vai somando conhecimento nessa área. Só que quem vai dizer se isso é efetivo ou não é a comunidade científica. Não é o meu gosto, o meu achismo que vai dizer que a pesquisa é boa ou não. Pode ser que para mim não tenha sentido nenhum, porque eu não sou daquela área, não trabalho com aquilo, não faço parte daquilo. E pode ir contra minhas perspectivas ideológicas. Mas isso não quer dizer que para algum grupo, algum contexto e no espaço e no tempo, aquilo não faça sentido e aquilo não seja importante. Então, a métrica da ciência não pode ser pelo achismo das pessoas, as pessoas acharem que aquilo é bom. Se assim o fosse, pesquisas continuariam válidas, como por exemplo uma pesquisa que em antropologia não era pesquisa de pessoas, assim, era em antropologia, que fazia pesquisa com crânios humanos, com pessoas com descendência afrodescendente e pessoas com descendência europeia, e queriam mostrar que a partir do crânio, por que as pessoas de descendência afrodescendente eram menos inteligentes do que as pessoas brancas. Se você pesquisar na internet, tem artigos discutindo isso. Era o estudo para fazer essa comparação. E a gente tem vários exemplos disso ao longo da história, certo? Então a gente tem que entender que o bom da ciência é que ela pode questionar e pesquisar tudo, certo? Tudo pode ser motivo para pesquisa. Agora, se isso vai virar ciência, se isso vai de fato surgir numa pesquisa científica e que resultados ela vai trazer, e se esse resultado é válido e bom ou não sou eu que vou dizer, é a comunidade que entende desse assunto, tá? A gente viu agora, e aí eu acho que essa pergunta talvez surgiu disso, que além da ciência também começou a se questionar a universidade. A universidade agora não serve para nada, é um antro, né? Mas esquecem que tudo que a gente tem isso aqui, ele surge da universidade, tudo. E não só, e aí quando a gente pensa em ciência, pensa só nas ciências tecnológicas, mas a gente tem que entender que o fato de vocês estarem nessa escola agora, com acesso à educação e todos os mecanismos que vocês têm acesso, isso surgiu também dos estudos da ciência, certo? A ciência, as ciências humanas, as ciências sociais e aplicadas é que vão balizar dizendo que, por exemplo, todos deveriam ter acesso à educação e às ciências para que a gente tenha busque uma sociedade mais justa e democrática. Então isso tudo passa também pelo aval da ciência, certo? Então a gente tem que entender que a pesquisa científica, ela pode não fazer sentido para algumas pessoas, mas ela faz sentido no campo teórico em que ela foi colocada. Ela não tem compromisso de resultar em um microfone mais atual e melhorado. Ela pode resultar para encerrar essa minha fala, imagine se, quando se construíram a roda, tivessem que pensar para que ela ia servir, fazer uma teoria em cima, pessoas dizendo se aquilo seria bom para poder surgir ela. Imagine a quantidade de aplicabilidade que isso não resultou depois, certo? Então pode resultar sim em algo aplicado e pode não, pode simplesmente somar conhecimento tecnológico, científico e social. E tudo isso ajuda a gente a buscar uma sociedade mais equitativa e mais democrática. E por isso a gente não pode separar os entes, ciência e política. Então, aqui, Samuel, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco íntima, tá? Sinta-se à vontade para responder. Temos como exemplo Einstein, pelo fato de ser físico. Ele acreditava em Deus, né? O da cadeira de roda, Hawking, ele não acreditava. Então, como o senhor é da área da ciência, o senhor acredita no criacionismo ou não? No criacionismo? Isso. Tá, vamos lá. Primeira coisa interessante é que na universidade meu TCC foi ciência e religião. Eu falei um pouco sobre isso. Segundo, que a ideia primeiro de crença de Deus, ela varia, a gente tem que entender ela contextualmente em tempo e espaço. Qual era a percepção que Einstein entendia de Deus e o que é que ele dizia acreditar? Talvez não seja a mesma que a maioria das pessoas tem de maneira geral. Então, para isso tem que ter uma análise mais profunda da obra. Outro que talvez, não sei se vocês sabem, mas
o trabalho de Newton, quando ele não sabia explicar, ele dizia que era Deus que fazia. E ele tem vários trabalhos teológicos também. Então a ciência ela sempre esteve com esses elementos, porque as pessoas são pessoas. Você é formado culturalmente também. Não é porque você estuda ciência que tudo deixa de existir. Então essas coisas existem. Você tem que mediar o subjetivismo e o objetivismo na sua pesquisa, mas você continua sendo uma pessoa, tendo suas crenças, só tem que separar os campos de cada coisa. E aí vamos chegar agora no criacionismo. Do ponto de vista científico, o criacionismo não faz sentido, certo? Algumas evidências que se trazem, elas, como eu disse, e agora não seria um caso de fake news, seria um caso de pseudociências. Elas se estruturam e se maquiam de ciência, elas usam o argumento científico para se validar. Só que os argumentos eles não se sobrepõem. Por exemplo, um dos argumentos é que existe um RNA, se não me engano, é um umbilical, só pode ser das mulheres, que foi mostrado que existe uma linhagem, que todas as pessoas, as linhagens de humanos que tem agora, eles vêm de uma única mulher. E aí isso seria um argumento para validar que seria Maria. Maria. Eu olhei para a Glenda e pensei em Maria, desculpa. Que seria de Eva, né? E aí o cara fez um livro inteiro, um cara que tem um título, fez um livro inteiro falando sobre isso e dizendo que até que enfim chegou uma prova disso. Com algum tempo depois a tecnologia avançou, os estudos em antropologia avançaram, acharam mais 3 vertentes. Então você já tem 3 possíveis mulheres que já seriam o núcleo inicial. Então, do ponto de vista da ciência, e isso é uma pauta, a gente está passando por um movimento mais radical agora na área da biologia. Pelo menos as pessoas que eu conheço que fazem pesquisa nessa área. Não faz sentido discutir no campo da ciência. Você pode discutir no campo das questões pessoais, quando você está discutindo com pessoas de maneira geral. Mas na ciência, isso não vem para a pauta porque ele não tem bases científicas, ele não estrutura em bases científicas. E aí, isso é um argumento de autoridade? Não. Isso é porque as evidências que se tem até agora, que gostariam de se colocar como tornando o criacionismo algo científico, elas simplesmente caem por terra. Eu não sou especialista em ser de 2, 3 argumentos específicos, mas nós temos muita gente especialista. E aí, volto a dizer, esses argumentos não são achismo, não são pessoas que dizem, eu não gostaria que o criacionismo funcionasse, por isso não vai ser. Não. Pegam os argumentos, fazem estudos, e aí não é uma pessoa, são grupos de pesquisa ao redor do mundo, fazem estudos e veem se aquele argumento se sustenta. Se ele não se sustentar, não funciona. Então, para a sala de aula, se surgir o debate, debata. Que a gente não deve silenciar, a sala de aula deve ser um espaço democrático para todas as vozes. Só que a gente tem que colocar as coisas nos seus campos. Então não é ciência. Mas se você quiser ir atrás, pesquisar, achar algumas referências, trazer o debate, olha, isso aqui é um argumento, mas veja, o argumento que derruba esse é esse. Avalie o que é que você acha. Entenda que não é ciência. Mas se você quiser se aprofundar nisso, vá atrás. Se você quiser continuar acreditando nisso, bacana. Isso para você vai formar você culturalmente, mas enquanto campo da ciência isso não é legítimo, certo? Agora sim, bem no horário, chegamos ao fim, né? Queremos agradecer a gente do terceiro C, a Escola Polivalente agradece a sua disponibilidade por ter nos trazido conhecimento. Ficamos muito alegres aí por ter entrado, né, mais profundo no tema. E Glenda, e a senhora fazer as últimas considerações. Eu posso fazer só uma fala final? E aí é o meu convite para os professores desenvolverem projetos com os estudantes. Eu trouxe um material aqui que o principal material que a gente usa é o material didático, né? E a escolha dele para a gente trazer esses aspectos de ciência para a escola é importante. E aí eu trouxe um material para deixar na escola que vocês podem usar, que é um roteiro de análise para ver o que tipo de informação, do caráter histórico que tem nos livros e a gente fazer escolhas mais conscientes sobre isso. Então tem aqui alguns, eu acho que deve ter uns 15 ou 20, vocês podem utilizar dentro da biblioteca. E também um livro da área, talvez o pessoal do terceiro ano se interesse, isso aqui é mais específico da área de História da Ciência,
E ele trata um caso muito interessante que é, dizem que Becquerel descobriu a radioatividade. Ele vai mostrar como isso é mentira. Ele vai mostrar, por exemplo, o papel de Marie Curie e outros pesquisadores na descoberta da radioatividade na parte de história da ciência. Ele traz discussões do porquê e o que se estrutura a história da ciência, também é para a escola colocar no seu acervo, tá? Obrigado. Agora encerramos o podcast. Você, caso queira acompanhar, está lá no YouTube, Policast, né? Você vai colocar lá, se inscrever e acompanhar o podcast de hoje. E também você pode acompanhar pelo Instagram, @polivalentecg. Muito obrigado.